Oi, gente, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Nayara, professora de literatura, redação e língua portuguesa para o vestibular. Também sou graduada em Direito pelo Largo São Francisco, na USP, e eu fiz esse canal com o intuito de levar conteúdos que agreguem para você que está nessa trajetória rumo à aprovação na universidade dos seus sonhos. Esse é o primeiro vídeo longo do canal e nele nós vamos tratar da Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, um repertório que é essencial para a sua formação acadêmica e para a vida. Espero que vocês gostem. O plural coletivo da afirmação Yes, we can expressa precisamente o caráter da positividade da sociedade de desempenho. No lugar da proibição, mandamento ou lei, entram projeto, iniciativa e motivação. A sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. Sua negatividade gera loucos e delinquentes. A sociedade do desempenho, ao contrário, produz depressivos e fracassados. Uma das primeiras grandes reflexões, na minha opinião, no livro Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, é essa. A diferença que se impõe entre a sociedade disciplinar, aquela descrita pelo filósofo Michel Foucault, na qual a opressão ela é externa ao indivíduo, dominada pelos quartéis, pelas igrejas, pelos manicômios, pelas escolas, lugares de instituições que vão moldar o indivíduo e docilizar esse corpo, fazer esse corpo ser obediente, esse corpo que não quer trabalhar, mas vai trabalhar porque é obrigado a isso, esse corpo que não quer estudar, mas tem que, e que vai aprender a obedecer na base da coação. E uma coação, obviamente, que vem do outro. Uma coação que vem do ponto no trabalho, do sinal na escola, do montar a fila por ordem de tamanho, do cantar o hino nacional. Versus uma coação interna, agora não mais da sociedade de disciplina, mas da sociedade do cansaço, que tem o seu início, não se sabe exatamente quando, mas eu chutaria aqui que no ápice do neoliberalismo, nos anos 90, em que esse indivíduo não precisa mais que o obriguem, porque ele se obriga. A coação vem de dentro. Troca-se a negatividade da sociedade disciplinar, que dizia, se você não fizer, tal consequência terá. Pela sociedade que diz, você pode e só depende de você. A tua condição de vida, independentemente de você ter nascido na Suécia ou no Congo, de você ser filho do Elon Musk ou de uma moça do povoado, mãe solteira, sem formação, que trabalha 12 horas por dia na lavoura para criar o seu filho, é a mesma. Essa mentalidade, rodeada pela ideia de meritocracia, substitui a sociedade da negatividade, anteriormente a sociedade de disciplina, pela sociedade agora do cansaço, porque é a sociedade do excesso de positividade. A sociedade que, aliás, tem a felicidade como um mandamento, a felicidade como uma espécie de valor moral, tal qual a honestidade. Se você não é feliz, algo de errado tem, não com o seu entorno, não com as circunstâncias da sua vida, não com as pessoas que te rodeiam, não com o clima, não com as condições financeiras às quais você está submetido, mas algo de errado há com você. Um indivíduo que deve ser, aliás, se não excluído, mas minimizado da sociedade. Bom, não à toa, os vestibulares vêm cobrando em suas respectivas redações, temas de redação, reflexões acerca dessas ideias do Byung-Chul Han, que obviamente partem de uma análise anterior e também da análise atual de outros grandes teóricos da sociedade e da cultura. E eu diria que um dos temas mais cruciais para isso, né, nesse aspecto, foi o tema da VUNESP, se eu não me engano, para o vestibular da Universidade Estadual Paulista, né, portanto a própria Universidade da VUNESP, a banca VUNESP, né, é dessa universidade, e se cobrou o seguinte: tudo bem não estar bem, tristeza em tempos de felicidade compulsória.
E nós estávamos no auge da pandemia, em que a moda era postar stories do cotidiano para dizer como estávamos aproveitando o tempo em casa com a família, com os entes queridos, e que essa situação caótica da pandemia poderia ser uma grande oportunidade para vivenciarmos o novo. Até aí nada de errado, mas isso começou a ser veiculado de uma forma bastante coercitiva. Você não pode reclamar. Por que você está chorando? Né? Se te derem limões, faça uma limonada. Todo aquele discurso coatizado que nós já sabemos que existe. Né? Não é o que fizeram com você, mas o que você faz, o que fizeram com você. E nós perdemos de vista a ideia de que estamos com esse discurso impondo e aplicando a coação no indivíduo. E estamos, igualmente, oprimindo esse indivíduo e submetendo-o a uma lógica na qual ele não pode falhar. Uma lógica na qual a tristeza dele é algo de muito errado, na qual o mal-estar, a angústia, o medo, o tédio não tem lugar. Precisam ser silenciados. Se você quiser ser aceito, se você quiser ser bem-vindo em sociedade. Ocorre que quando nós silenciamos esses sentimentos dolorosos, incômodos e desconfortáveis, nós os recalcamos no subconsciente e adoecemos. Não é? Bem, além de tudo, é muito eficiente essa lógica para o sistema capitalista. O próprio Han vai dizer que a coação interna é muito mais eficiente, é muito mais eficaz. Porque parte-se da lógica de que você é livre, de que você é senhor de si mesmo, de que você é uma empresa e você está gerenciando essa empresa. E que você pode tudo desde que você se dedique e queira. E esse indivíduo passa a se autoexplorar no trabalho, nos estudos, na sua performance. Ele se torna um indivíduo performático em todas as áreas da vida. Ele precisa ser o melhor aluno da classe, ele precisa ser o destaque do mês no trabalho, ele precisa ser o primeiro que chega no trabalho e o último que sai, ele precisa ter as melhores ideias, ele precisa estar constantemente se aperfeiçoando, ele precisa ter um corpo esbelto, precisa estar em dia com a academia, ter uma alimentação que o faça produzir melhor. Tudo vai girar aqui em torno da produtividade. Então, me fica claro, né, porque que é um discurso tão relevante para o sistema capitalista, porque que é um contexto tão eficiente para esse sistema, porque absolutamente tudo que vamos trabalhar em nós parte do pressuposto de que estamos fazendo para, o utilitarismo aqui, para melhorar o nosso desempenho, a nossa produtividade. Então, eu vou tentar dormir bem, cedo, fazer a minha higiene do sono, não para minha qualidade de vida, não porque é gostoso dormir, não porque eu preciso descansar, não porque meu corpo, mas porque eu vou produzir melhor no dia seguinte. Meu corpo, eu vou à academia, não pela minha saúde, mas para que eu possa postar no Instagram as minhas fotos de uma pessoa ativa, com um corpo desejado, e que possa causar no outro uma certa inveja. Um corpo saudável que aguenta horas e mais horas de trabalho sem se cansar. Os cursos que eu faço não são para o meu crescimento individual, despretensioso, mas porque eles agregam algo ao produto que eu me tornei, que eu sou, e que precisa ser um produto produtivo. Um produto que consiga alcançar um valor de mercado cada vez mais alto. Então perceba, toda a vida se torna uma performance. Todas as nossas atividades se tornam performáticas porque as desenvolvemos para produzir. E produzimos para alcançar o sucesso, para consumir, para atingir esse topo da pirâmide social que sabemos, na maior parte das vezes, não é possível. E eu perco a minha humanidade nesse processo. Porque se todas as minhas atividades, comportamentos e ideias são com vistas a
produtividade, a performance, cadê o espaço para o viver? Para o bem viver? Onde fica o espaço do prazer, o espaço do pertencer, da contemplação, do estar com o outro? Onde fica o espaço de podermos sentir a profundidade das coisas? Não fica. Porque não há lugar nessa sociedade do cansaço para isso. Até porque, além de tudo, eu preciso da minha atenção não focada em um objeto, mas eu preciso do multifoco. Eu preciso ser multitarefa. Daí um outro tema da FUVEST do ano passado, na verdade, né, agora já retrasado, que é o educação básica e formação profissional entre a multitarefa e a reflexão. Não é possível que os dois coexistam em harmonia. Ou eu sou um multitarefa, que tem uma atenção dispersa em diversos focos, portanto rasa, ou eu sou um ser contemplativo que se aprofunda em um único foco, que mergulha, que vive a experiência na sua plenitude. Esse ser multitarefa que, enquanto escuta um podcast, limpa a casa e está pensando nas contas que tem que pagar, ou enquanto vê uma série, está fazendo a unha e está, ao mesmo tempo, com uma comida no fogão, essa lógica não é uma lógica, digamos, do ser humano aperfeiçoado, mas é uma lógica que nos traz lá para os nossos antepassados, em que não tínhamos comida em abundância e as pessoas precisavam migrar de um lugar para o outro de acordo com o clima para que pudessem produzir e comer. E, enquanto comiam, precisavam vigiar, né? E aí estou falando talvez também de outros animais, e aí o Byung-Chul Han traz um trecho em que ele fala isso, inclusive foi um dos textos de apoio da FUVEST, nesse tema que eu acabei de falar, né, o tema da educação básica, em que ele vai dizer basicamente que essa concentração rasa não é moderna, ela não é uma concentração da sociedade moderna do trabalho, né? Ela é, antes de tudo, um retorno, um retrocesso a um estado animalesco de atenção. Enquanto um animal come, ele precisa vigiar para que ele mesmo não seja comido. E ele precisa manter o olho no parceiro ou na parceira. E ele precisa também ter um olho no lugar em que ele está habitando para que ele não seja tomado por outros animais. Então, é muito um retrocesso a uma sociedade primitiva, a uma sociedade da barbárie. Vamos a mais uma reflexão do Han aqui, embora a gente já tenha, né, extraído diversas, né, dentro dessa nossa primeira fala. Ele vai dizer aqui, é um livro, gente, curtinho, mas é um livro denso. É um livro de uma leitura difícil, tá? Não é uma leitura fácil. Não vou enganar vocês, sabe? Tem uma outra aqui, vai dizer o seguinte. A positividade do poder é bem mais eficiente que a negatividade do dever. Assim, o inconsciente social do dever troca de registro para o registro do poder. O sujeito de desempenho é mais rápido e mais produtivo que o sujeito da obediência. Lembra do sujeito lá da sociedade da disciplina. O poder, porém, não cancela o dever. Ele diz que a sociedade da disciplina não ficou ultrapassada. Ela ainda resta, mas com, digamos assim, uma menor imposição sobre os indivíduos. O poder, porém, não cancela o dever. O sujeito de desempenho continua disciplinado. Ele tem atrás de si o estágio disciplinar. O poder eleva o nível de produtividade que é intencionado através da técnica disciplinar, o imperativo do dever. Mas em relação à elevação da produtividade, não há qualquer ruptura, há apenas a continuidade. E daí ele fala, Ehrenberg localiza a depressão na passagem da sociedade disciplinar para a sociedade do desempenho. E aí vem a citação do
do Ehrenberg. A carreira da depressão começa no instante em que o modelo disciplinar de controle comportamental, que autoritária e produtivamente estabeleceu sem papel às classes sociais e aos dois gêneros, né, foi abolido em favor de uma norma que incita cada um à iniciativa pessoal. Você é dono de si mesmo, mas é dono de todos os ônus da sua vida. Em que cada um se comprometa a tornar-se ele mesmo. O depressivo não está cheio no limite, mas está esgotado pelo esforço de ter de ser ele mesmo. Mas aí ele fala, o Han fala, essa análise ela é incompleta. Porque o que vai, na opinião dele, né, o que vai pertencer à depressão é essa sociedade autocentrada, o excesso do eu, dessa coação interna, que, dentre outras coisas, isola esse indivíduo dos demais. E daí ele vai dizer assim, mas pertence também à depressão precisamente a carência de vínculos, característica para a crescente fragmentação e atomização social. A fragmentação social, a atomização no sentido de cada um é um universo, você é muito especial, eu sou muito especial, ninguém é mais especial que você, mas também ninguém é mais especial que eu, é que vai também levar a essa fragilidade de vínculos, isolar o indivíduo em si mesmo e superdimensionar o seu mundo, de modo que tudo que ele sente e pensa é muito maior na sua cabeça do que na verdade dos fatos. Mas onde está o sofrimento, se não na cabeça? Não é mesmo? O que causa a depressão do esgotamento não é o imperativo de obedecer apenas a si mesmo, mas a pressão por desempenho. Visto a partir daqui, a síndrome de Burnout não expressa um ser esgotado, mas antes uma alma consumida pelo excesso de deveres, de imposição. Certo? Então, assim, na mesma medida em que é um livro difícil, é também um livro que tem sacadas assim que são bem didáticas. O si mesmo no sentido enfático é ainda uma categoria imunológica. Uma outra metáfora que ele traz e que eu acho que é muito interessante é justamente essa ideia de que a sociedade da disciplina, né, então, portanto, uma sociedade que se localiza historicamente ali da Segunda Guerra, talvez até da Primeira, né, do pós-Primeira Guerra, até início dos anos 90, é uma sociedade imunológica, em que o meu inimigo é o externo, é o outro. E o meu corpo cria uma reação para combater esse outro e sobreviver, se manter vivo. Por isso, os muros, né, dos quartéis, dos edifícios, dos manicômios, por isso o prender todo aquele que não se molda nessa sociedade. Lembra, a sociedade da disciplina produz loucos e delinquentes, que são, portanto, o outro, a escória, aqueles que devem ser isolados, exilados socialmente. Então, o imunológico, viral ou bacteriano, é justamente essa lógica, né? Eu estou doente porque um ser estranho ao meu corpo me invadiu, provoca-se uma reação imunológica, meu corpo reage para matar esse outro. A vacina ela tem essa lógica, né? Mas ele diz que a sociedade do cansaço já não é imunológica. Embora ainda tenhamos epidemias virais, não é a era imunológica o que nós estamos vivendo, mas uma era de doenças neuronais, em que o inimigo é interno, a coação é fisiológica, é do próprio corpo, é dos próprios pensamentos, é do próprio indivíduo. Portanto, ele fala, sociedade da disciplina, uma sociedade imunológica. Sociedade do desempenho / sociedade do cansaço, uma sociedade neuronal. Em que doenças como a síndrome de Burnout, o TDAH, né, o transtorno de déficit de hiperatividade e atenção, de atenção e hiperatividade, e a depressão são grandes sintomas. Tá? Porque esse indivíduo coage a si mesmo até o momento em que ele não tem mais condição de reação e se vê impotente perante um mundo que, sem ele, continua radiante nas redes sociais, produzindo sem nenhum tipo de afetamento. Ele é o único, ele é a escória, ele é aquele que não conseguiu permanecer, ele é aquele que fraquejou,
né? Além de tudo, essa dor... percebe que quando a gente está falando de doenças psíquicas, existe, além da doença, a culpa por estar doente. Muito típica aqui, muito elementar de uma sociedade em que o indivíduo é o único responsável pelo seu sucesso e pelo seu fracasso. Portanto, se ele adoece, portanto, se ele não consegue dar conta de toda aquela demanda por produtividade, por parecer feliz e radiante, o problema é dele, única e exclusivamente. Ok? O si mesmo em sentido enfático é ainda uma categoria imunológica. Mas a depressão se esquiva de todo e qualquer esquema imunológico. Ela irrompe no momento em que o sujeito de desempenho não pode mais poder. Ela é, de princípio, um cansaço de fazer e de poder. Eu estou cansado de ter que fazer. Eu estou cansado de poder. Eu estou cansado, eu quero outra vida, eu quero alguma outra coisa que não seja apenas produzir. A lamúria do indivíduo depressivo de que nada é possível só se torna possível numa sociedade que crê que nada é impossível. Se alguma coisa é impossível para você, você é incompetente. Não mais poder. Veja, não mais poder me dá angústia. Porque antes eu podia tudo, agora eu não posso. Como é que eu não posso numa sociedade em que todos podem tudo? Eu sou defeituoso. Vou usar esse termo para, né, ilustrar bem aqui. Não mais poder leva a uma autoacusação destrutiva e a uma autoagressão. O sujeito de desempenho encontra-se em guerra consigo mesmo. O depressivo é o inválido dessa guerra internalizada. Essa guerra coletiva, internalizada, silenciosa, sistêmica. A depressão é o adoecimento de uma sociedade que sofre sob o excesso de positividade. Reflete aquela humanidade que está em guerra consigo mesma. O excesso de trabalho e desempenho agudiza-se numa autoexploração. Essa é mais eficiente que uma exploração do outro, pois caminha de mãos dadas com o sentimento de liberdade. O explorador é ao mesmo tempo o explorado. O agressor e vítima não podem mais ser distinguidos, né? São a mesma coisa. Essa autorreferencialidade gera uma liberdade paradoxal que, em virtude das estruturas coercitivas que lhes são inerentes, se transforma em violência. Os adoecimentos psíquicos da sociedade de desempenho são precisamente manifestações patológicas dessa liberdade paradoxal. Eu sou livre para fazer. Para não fazer, não. Eu sou livre para produzir. Não sou livre para dizer que não vou produzir. Não sou livre para sentar no sofá e fazer nada. Até posso fazer isso, mas arcarei com consequências de ordem material, econômica, mas também com consequências psíquicas absurdas. Certo? Mas o indivíduo é livre para fazer a escolha. Entendo tudo isso, mas pelo menos temos escolha. Será? Ou temos a ilusão de que temos escolha? Porque só podemos escolher fazer, produzir. Quem é você, indivíduo conformado, que não faz nada, que fica na rede o dia inteiro? Um preguiçoso, um delinquente, alguém que deve estar doente, alguém que tem problema, não é? Então, se a liberdade me conduz a um único ponto, que é o fazer, o produzir, não é liberdade. Se eu tenho a escolha de escolher apenas poder, fazer, ter, querer, então não estou livre de fato. Certo? Essa é aqui a primeira parte dessa análise do livro Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. E um livro que, além de tudo, né, tivemos esse último tema da FUVEST, né, a solidariedade. Uma sociedade pautada na solidariedade. Como há que se falar em solidariedade numa sociedade do excesso de si mesmo? Como? Como vou falar em solidariedade numa sociedade do salve-se quem puder, não é? Em que o indivíduo é livre para produzir até a única coisa que
dá licença a esse indivíduo de não fazer é o cansaço. Ele pode parar para descansar, para voltar a produzir. Como há relação social por meio da solidariedade em uma sociedade regida pelo autocentramento, pelo excesso de si mesmo, que incita a competitividade crônica entre os indivíduos, uma sociedade performática, em que, além de ter que ser melhor que o outro, eu preciso registrar e publicar o tempo todo que sou melhor que o outro. Porque essa grande sociedade do espetáculo das redes sociais, além de tudo, infla a comparação. E esse sujeito, que já tem seu narcisismo, todos nós temos, todos nós somos narcisistas em alguma medida, mas ele é exacerbado, porque tudo é sobre mim. Tudo gira em torno de mim. Eu preciso me manifestar em relação a qualquer coisa. Eu preciso correr para saber tudo em tempo real, consumir o máximo de informação possível, me aperfeiçoar o máximo possível em todos os aspectos da minha vida, descansar o mínimo possível. Tudo isso para ser um produto com alto valor de mercado, que desbanque o outro produto, que é o coleguinha do lado. Porque o meu sucesso não pode coexistir com o sucesso de todos. Para que alguém seja o grande vencedor, ao vencedor as batatas, precisa haver perdedores. Na era da exclusividade, em que uma pessoa entra numa lista de espera de 6 meses por uma bolsa de milhões de dólares, em tempos dessa bestialidade, eu me torno o próprio universo. Não mais um ser importante, relevante, especial, que já era uma grande agudização desse narcisismo, mas eu me torno o mundo. Mais importante que tudo. Ok? Por enquanto é isso.